Boa noite, queridos irmãos. Nós vamos hoje dar continuidade em nossa série sobre o sermão escatológico do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos considerar o texto que se encontra em Mateus, capítulo 25, dos versos 14 ao 30, onde encontramos a parábola dos talentos. Nós vamos fazer a leitura da Santa Palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14 até o verso 30. Vamos ler. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai, Todo-Poderoso, estamos diante da Tua santa palavra. Ela que é a lâmpada para os nossos pés, ela que é a luz para o nosso caminhar, ela que é alimento para a nossa alma. Senhor, eu reconheço a minha total fraqueza e dependência de Ti. E te peço, Senhor, humildemente, usa-me como instrumento para expor a Tua palavra com fidelidade, a Tua igreja que aqui se reúne. Eu peço que o Senhor prepare os nossos corações como um solo fértil para receber a Tua boa semente. Que haja edificação, que o Teu Espírito Santo venha agir com poder em nossos corações, desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas de Tua lei, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis da Tua presença, Senhor, rocha nossa, Redentor nosso, e que somente o Teu nome seja engrandecido. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Sobre esta parábola, o teólogo J.C. Ryle
comenta de forma muito pertinente que ela tem muitas semelhanças com a outra parábola que nós já consideramos em mensagem anterior, a parábola das 10 virgens. Ele explica: a parábola dos talentos assemelha-se à parábola das 10 virgens. Ambas direcionam nossos pensamentos para o mesmo e importante acontecimento, a segunda vinda de Jesus Cristo. Ambas falam das mesmas pessoas, os membros da igreja professos de Cristo. As virgens e os servos representam um só e o mesmo povo. Esse povo é considerado de um ângulo diferente, retratando-se diferentes aspectos de sua atuação. A lição prática de cada parábola é o principal ponto de diferença. A vigilância é a nota-chave da primeira parábola, enquanto a diligência e a ênfase é a ênfase da segunda. A história sobre as virgens exorta a igreja a vigiar. A história sobre os talentos conclama a igreja a trabalhar. Então nós vemos essa semelhança e essas diferenças dentre essas duas parábolas. Entendemos que ambas falam sobre a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ambas falam de crentes professos, de pessoas que afirmam que são cristãs. Sendo assim, uma enfatiza a vigilância, que é a parábola das 10 virgens, e esta enfatiza a diligência. Tanto a parábola das 10 virgens quanto a parábola dos talentos dizem respeito a cristãos nominais e a cristãos verdadeiros. Isto é, todos os que professam servir a Cristo, certo? Então nós observamos essas semelhanças e essas diferenças nessas parábolas. E nós vamos dividir este sermão em 4 partes. Em primeiro lugar, talentos confiados, versos de 14 ao 16. Em segundo lugar, a atitude dos servos. Nós vamos considerar a atitude dos servos. Em terceiro, a prestação de contas. E, por fim, a conclusão da parábola. Vamos dividir nesses 4 pontos. Caso tenha alguém anotando, eu vou repetir. Talentos confiados, atitude dos servos, prestação de contas e a conclusão da parábola. Vamos então ao primeiro ponto e vamos considerar a partir do verso 14. O texto começa dizendo assim: pois será como? O quê? Pois o que será como? Começa assim, né? Pois será como? Parece que está faltando alguma coisa, né? Então o texto inicia dizendo, pois será como? O significado implícito dessa afirmação é o que ocorrerá no reino dos céus. Pois o reino dos céus será como? Seria algo nesse sentido. Na consumação, será semelhante à história que será contada em seguida na parábola dos talentos. Ou seja, o reino dos céus será, na sua consumação, será como esta parábola vai dizer, né? Um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Então a parábola inicia falando a respeito de um dono de propriedades que fará uma viagem. Todavia, antes de partir, ele confia os seus bens, mais especificamente talentos aos seus servos. E aqui, talentos, eles são dinheiro. William Hendson explica que um talento ático equivalia a não menos de 6.000 denários. Um denário é o valor de um dia de trabalho. Então, um talento era o equivalente a 6.000 denários, 6.000 dias de trabalho. Um trabalhador ordinário precisava de quase 20 anos para ganhar um talento. Só para a gente entender o quanto é que significava um talento naquele contexto. É evidente, pois, que na presente parábola estamos tratando com um homem rico de negócios, né? Um homem de negócios rico que tinha talentos, ia viajar e deixou seus servos com cada um com determinada quantidade de talentos, certo? Esse patrão deseja que os seus recursos sejam usados de modo proveitoso e que traga rendimento.
Ou seja, ele queria que aquele valor fosse investido. Cada um ia ficar responsável por uma quantidade de talentos, tinha que investir, e quando ele voltasse, ele ia ver o rendimento dos investimentos de cada um dos seus servos. E esse senhor, esse patrão, ele compreende que nem todos os seus servos têm a mesma habilidade. Logo, ele distribui os talentos da seguinte maneira: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. Então ele partiu. O Senhor sabia a capacidade de cada servo e cada um deles deveria demonstrar a sua fidelidade em relação ao que lhe fora confiado. Então até aqui está bem tranquilo, né? Então o patrão tinha muitos recursos, ia fazer uma viagem longa e deixou 3 servos ali responsáveis por uma determinada quantia de dinheiro em talentos aqui, e cada um deles tinha que investir, negociar e aumentar estes recursos de alguma forma. Ele sabia diferentes capacidades daqueles servos. A um ele deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro ele deu 1 talento. E nessa parte nós já podemos refletir claramente sobre essa parábola e a própria obra do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo foi assunto aos céus, ele deixou uma tarefa para os seus servos e ele voltará para a prestação de contas. E Charles Haddon Spurgeon, que foi considerado o príncipe dos pregadores, comentando esta parábola, disse o seguinte: nosso Salvador havia falado de si mesmo como esposo celestial, na parábola anterior do noivo, né? Agora, ele se compara ao homem que partiu para fora da terra. Aqui, a palavra partindo sugere que o nosso Senhor havia se ausentado somente por um tempo e que voltaria quando o seu propósito de ir para fora da terra fosse realizado. A viagem que Cristo fez quando voltou da terra ao céu foi realmente longa, mas ele não deixou seus servos sem suprimentos necessários para o período de sua ausência. Ele chamou seus servos domésticos, e entregou-lhes os seus bens. Os servos eram dele. Os bens também, seus escravos, não podiam reivindicar nada como sendo propriamente deles. Quer as suas pessoas, os seus bens, tudo pertencia ao seu Senhor e deveria ser usado para ele. É interessante quando a gente observa a forma como o Senhor Jesus Cristo colocou essa parábola. Tudo pertence ao dono, ao patrão. Os servos são dele, os recursos são dele. Eles estavam somente administrando recursos do seu Senhor, certo? Então, quando a gente considerar isso e for examinar nossa vida, é nesse sentido também. Tudo o que nós somos e o que nós temos vem de Deus. Nós somos administradores, como mordomos que tomam conta de algo que não é propriamente seu, mas é do seu Senhor. Olha como ele coloca, né? Em nossa vida, tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus. Somos administradores dos talentos que o Senhor nos confiou. Você lembra o famoso texto que diz que tudo o que nós devemos fazer para a glória de Deus? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. A nossa vida deve ser vivida com o objetivo de glorificar a Deus. Charles Spurgeon também explica que os talentos são tudo e qualquer coisa que o Senhor nos deu para que usemos aqui como seus mordomos. Tudo aquilo que o Senhor nos dá para servi-lo, de forma que venhamos a glorificá-lo. Nós usamos os nossos recursos, o nosso tempo, as oportunidades que nós temos na vida, né? Os nossos talentos, tudo o que nós vivemos e fazemos e podemos desfrutar, devemos fazer de forma que glorifique a Deus. Então você tem oportunidades de glorificar a Deus com a sua vida.
no seu contexto, naquele lugar onde Deus te colocou. Qualquer coisa pela qual possamos glorificar a Deus, então constitui um talento. Um outro teólogo diz assim: nossos dons, nossa influência, nosso dinheiro, nosso conhecimento, nossa saúde, nossa força, nosso tempo, nossos sentidos, nosso raciocínio, nosso intelecto, nossa memória, nossos afetos, nossos privilégios como membros da Igreja de Cristo, nossas vantagens como possuidores da Bíblia, todos são talentos. De onde vêm essas coisas? Quem nos outorgou? Por qual motivo somos o que somos? Por que não somos vermes que se arrastam sobre a terra? Há somente uma resposta a todas essas perguntas. Tudo o que temos é por empréstimo de Deus. Nós somos mordomos de Deus. Somos devedores a Deus. Que esse pensamento se abrigue na profundeza de nosso coração. Eu pergunto a você, como você tem administrado os talentos que o Senhor te confiou? Que essa reflexão nos leve a um exame em relação a todas as áreas da nossa vida. Como você tem administrado os seus recursos, os seus relacionamentos, o seu tempo, a sua vida? Você tem de fato vivido para a glória de Deus? Fique essa reflexão inicial para todos nós. Em segundo lugar, nós vamos observar agora a atitude desses servos. Olha o que o texto diz. O que recebeu 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles. Ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Na parábola, nós lemos aqui que o que recebeu 5 talentos e o que recebeu 2 talentos, ambos foram diligentes. Eles foram negociar, dobraram os recursos que haviam recebido. Todavia, o que recebeu 1 talento, abriu uma cova, escondeu, guardou o dinheiro do seu senhor. Ocultar o talento, meus irmãos, significa negligenciar as oportunidades de glorificar a Deus. Assim como um talento significa todas as formas que nós podemos glorificar a Deus, negligenciar, esconder o talento, é você negligenciar essas oportunidades de glorificar a Deus. Quais são atitudes práticas que podem estar relacionadas a enterrar os talentos, desprezar as oportunidades de glorificar a Deus? Às vezes a gente fala, assim pode parecer muito distante, subjetivo, mas tem coisas práticas que podem ser formas que estão relacionadas a nós enterrarmos talentos. Por exemplo, você tem uma Bíblia na sua casa. Imagine, gente, você sabia que pessoas já foram mortas simplesmente por ter traduzido a Bíblia para um outro idioma? Então a Bíblia, ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Quando William Tyndale traduziu a Bíblia para o inglês, para que as pessoas pudessem ler na sua própria língua, ele foi morto. Imagine, hoje nós temos aqui uma Bíblia com 66 livros, essa daqui, no meu próprio idioma, ainda com notas de estudo. Nós entendemos que temos um livro que foi inspirado por Deus. Vocês não pensam que desprezar a Bíblia é uma forma de esconder talentos? A gente tem acesso, a gente pode ler, pode meditar, pode refletir, pode guiar a nossa vida conforme essas preciosas verdades que estão aqui. Nós negligenciarmos, desprezarmos a palavra, será que é uma forma de esconder talentos? Negligenciar a oração. Nós temos um privilégio de falar com Deus. Nós podemos adentrar no trono da graça
a fim de receber graça, socorro, misericórdia em tempo oportuno. Você pode colocar diante do Senhor as suas petições, as suas súplicas, as suas ações de graça. Você não precisa viver ansioso, tentando fazer tudo na força do seu próprio braço. Você pode lançar diante de Deus todas as suas súplicas, as suas petições, lançar os seus anseios diante daquele que tudo pode, diante daquele que governa sobre céu e terra. Você tem essa oportunidade, esse privilégio. Você não acha que negligenciar a oração é uma forma de você esconder talentos? Você... Imagina só, meus irmãos. Nós temos esse privilégio. E não só isso, a Escritura também nos mostra que somos incentivados a fazer isso. Vocês não têm porque não pedem. A Escritura vai dizer. A Escritura vai dizer: pede, dá-se-vos-á, batei, se abrirá. Então, aquele que pede, recebe, que busca, encontra. Orai sem cessar. A Escritura fala para nós buscarmos a Deus. A situação está difícil, eu não estou conseguindo vencer esse pecado. O quanto você tem orado por isso? Mas eu estou sem sabedoria para resolver essa situação na minha vida, está difícil. A Escritura vai dizer que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Será que quando a gente negligencia a oração não é uma forma de nós escondermos talentos, não observar o dia do Senhor, negligenciar o culto a Deus, a comunhão com a igreja? Já percebeu aquela pessoa que diz assim: eu não tenho tempo para nada, eu trabalho de domingo a domingo, não tenho tempo, não dá. E aí você administra a sua vida dessa forma, nunca tem tempo para adorar a Deus. E foi Deus que te criou, e Deus que criou o mundo, e Deus estabeleceu tempo para tudo, como diz Eclesiastes. Tem tempo para trabalhar, mas tem tempo para descansar. Tem tempo para adorar a Deus, tem tempo para ter comunhão com os irmãos. Se você negligencia isso, você vai enfraquecer tanto espiritualmente quanto fisicamente. Quantos de nós não andam estressados, doentes, porque simplesmente não param? O dia do Senhor é negligenciado. A comunhão com a igreja é sempre deixada de lado. E sempre tem algum motivo, uma justificativa que parece aceitável. Mas pare para pensar, quantas justificativas são dadas, semanas após semana, por algumas pessoas. Será que não estão escondendo talentos? Deixando de lado oportunidades para glorificar a Deus, junto com o seu povo, meditando na sua palavra, louvando ao seu Senhor? Deus separou tempo para trabalhar, mas tempo para descansar e adorá-lo. Seguir o curso deste mundo, um estilo de vida, o seu estilo de vida, os seus desejos, as suas aspirações. Você guiar a sua vida simplesmente pelo curso desse mundo, não guiando pela palavra, simplesmente fazendo aquilo que todo mundo faz, é desse jeito, todos fazem assim. E aí você deixa de lado as Escrituras, deixa de lado o conselho do Senhor, a verdade de Deus revelada na sua palavra, para simplesmente seguir o curso desse mundo. Todo mundo namora desse jeito, todo mundo se relaciona dessa forma, todo mundo burla essas leis, todo mundo está fazendo assim agora. E aí coloca a palavra de Deus de lado e vai seguindo o curso desse mundo. Será que essa não é uma forma de esconder talentos? Ser imprudente, ser amante do dinheiro e dos prazeres, mais do que a Deus, desperdiçando a oportunidade que temos de servir e adorar a Deus em troca de trivialidades ou interesses egoístas. Você buscar simplesmente satisfazer os seus desejos, deixando de lado a adoração a Deus, a palavra de Deus, e trocando aquilo que é precioso por trivialidades.
a forma como a gente administra a nossa vida, às vezes colocando outras coisas no lugar do Senhor. E muitas vezes é o dinheiro. Por isso que a Escritura vai dizer que nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Devemos usar o nosso dinheiro de forma que ele glorifique a Deus. Será que nós temos feito isso? Um teólogo disse: todos receberam alguma luz, porém não a utilizaram. Todos poderiam ser melhores e mais úteis do que são, mas estão roubando diariamente a Deus. Deus lhes confiou muitas coisas e eles não lhe deram nenhum retorno. As palavras de Daniel a Belsazar são notavelmente aplicáveis a toda pessoa não convertida. A Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, e ele não glorificaste. Queridos, nós devemos fazer bom uso dos privilégios e das misericórdias recebidas de Deus. Devemos usar os dons e talentos que recebemos de Deus para glorificá-lo. É importante eu ressaltar aqui que essas são marcas, frutos e evidências que demonstram um estilo de vida daqueles que possuem fé verdadeira, que é expressa por um estilo de vida que visa glorificar a Deus. Em outras palavras, os que multiplicam seus talentos evidenciam que são verdadeiros servos do Senhor. Aqueles que de fato buscam colocar em prática essas oportunidades de glorificar a Deus, estão evidenciando que de fato creem no Senhor, que de fato pertencem a Ele, que de fato são seus servos. Essa é uma marca do servo de Deus, ele quer agradar o seu Senhor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, nós queremos obedecer àquele que nos amou. Quando a gente tem esse entendimento, a gente vai perceber, se Ele está falando isso é para o meu próprio bem. Se Ele diz que é dessa forma, é assim que eu vou fazer. Se Ele fala que é dessa forma que eu tenho que me relacionar com a minha esposa, é assim que eu vou buscar fazer. Se é dessa forma aqui que a esposa tem que se relacionar com o seu marido, é assim que nós vamos buscar fazer. Quando nós formos trabalhar é dessa forma, se a igreja é dessa forma, se os meus recursos eu tenho que gerir dessa forma, que tudo eu venha concordar com Deus. Isso vai ser uma evidência de que de fato eu sou um servo fiel do Senhor. Então nós vemos isso aqui nessa segunda parte. Em terceiro lugar, vamos considerar a prestação de contas. O texto diz: depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos, ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui outros 2 que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. É interessante notar sobre essa prestação de contas, que não é só aqui que aparece. Se você for considerar a parábola do credor incompassivo, nós notamos também a menção a uma prestação de contas do Senhor com os seus servos. Portanto, os servos, enquanto dedicam-se no seu labor, eles devem ter na sua mente, que o seu Senhor vai voltar para a prestação de contas. Nós temos que ter isso em mente. O primeiro servo que recebeu 5 talentos, ao prestar contas com seu Senhor, apresenta outros 5 que ele conseguiu ganhar. Aqui a gente pode imaginar esse encontro, né? Imagina, o Senhor saiu, o servo ficou lá, diligente, trabalhando, investindo com prudência, com cuidado, mas querendo multiplicar, querendo agradar o seu Senhor, querendo fazer aquilo que o seu Senhor lhe colocou para fazer. E quando ele chega, o servo está feliz de encontrar o seu Senhor, e ele vai mostrar: olha, aqui o que o Senhor me deixou, agora está em dobro. Agora eu consegui aumentar, então aqui agora temos 10 talentos. O seu Senhor se alegra.
Servo bom, fiel, entra na alegria, na festa, no gozo do teu Senhor. Muito bem, ele recebe uma boa palavra do seu Senhor. O segundo servo, que recebera 2 talentos, ao prestar contas com o seu Senhor, apresenta outros 2 que conseguiu ganhar. Também conseguiu duplicar a quantia, também tão excelente quanto o primeiro servo. Então, o que recebeu 5, conseguiu mais 5, recebeu 2, mais 2. O ponto em questão era a fidelidade e a lealdade. Ele também participaria da alegria do seu Senhor. Lembra que eles têm diferentes capacidades. A questão não é só a quantidade que cada um recebeu, mas a lealdade de cada um, não é? William Hendrickson comentou: podemos formar uma imagem de uma festa em que os 3, o Senhor, esses 2 bons e fiéis servos, passam a contar uns aos outros o que sucedeu, regozijando-se pelos empreendimentos dos negócios, os quais foram concretizados com tanto sucesso, mas especialmente por participarem da alegria uns dos outros. Cada um é feliz à medida que os demais são. Então, essa foi a prestação de contas com aqueles servos que foram fiéis. A alegria. Mas também a prestação de contas com aquele servo que foi infiel. O que recebera 1 talento disse o seguinte, preste atenção no que ele diz. Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, que ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Olha a atitude desse servo, né? O outro servo que recebeu 1 talento, ele tenta inventar uma justificativa, uma desculpa para a sua própria negligência, para a sua indolência. Ele, de forma audaciosa, acusa o Senhor. Ele acusa o Senhor de ser o quê? Severo. Isto é, alguém que exige mais do que devia. Você lembra, por exemplo, quando a Faraó estava castigando ali o povo hebreu no Egito, e aí ele manda eles fazerem os tijolos, agora tirando a palha e exigindo mais do que era possível, do que era devido. Isso ali era um homem severo. Mas esse servo aqui não era assim. Esse senhor aqui não era assim. Mas o servo colocava ele como se fosse alguém severo, que está exigindo mais do que pede. E não era isso que estava acontecendo. Na realidade, essa era uma justificativa, era uma desculpa para a sua própria indolência. Em outras palavras, era como se o servo dissesse que o medo que ele sentiu e o motivo de não ter negociado não era culpa dele, mas era culpa do seu senhor, do seu patrão. Ele então devolve ao senhor o que recebeu, como quem diz: eu não tirei nada, tu deverias ficar agradecido porque eu estou te devolvendo o que é teu. Não mexi nada aqui, ó. Toma, fique feliz com isso. Esse servo infiel acusou o Senhor de ser severo, não admitiu a sua culpa e se apresentou como se tivesse sido cauteloso ao esconder, o seu talento. E a resposta do seu patrão qual foi? Respondendo-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? É isso que você está dizendo que eu faço? Que eu ceifo onde eu não semeei. Ele tinha semeado, né? Ele tinha deixado ali os talentos. Mas ele está usando as próprias palavras do servo. Você sabia disso? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros. E eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. O Senhor demonstra com as próprias palavras do servo infiel como elas o condenavam. Uma vez que ele apresenta o seu Senhor como severo, se você diz que eu sou severo, consequentemente, você deveria ter se esforçado o máximo possível. No mínimo, deveria ter investido dinheiro no banco, o que renderia algum lucro para o seu Senhor.
Então, o talento que não foi utilizado por esse servo infiel foi também dado ao que ganhou 5 talentos, pois quem usa bem o que lhe é confiado deve receber ainda mais. Nessa parte, eu confesso para vocês, quando eu estava estudando, eu lembrei de uma musiquinha cristã infantil, que alguns de vocês devem conhecer, da formiguinha. Vocês lembram? A formiguinha corta a folha e carrega, já viu? Quando uma deixa, a outra pega. Ó, que mistério glorioso, uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Aí diz assim, Deus não quer o preguiçoso em sua obra. Deus não quer o preguiçoso em sua obra, porque senão o tempo sobra. Eu só lembrei disso quando eu vi essa parte, né? Porque esse servo, ele quer colocar a culpa no seu senhor para a sua própria indolência. E realmente ele está demonstrando que talvez ele nem queria que o seu senhor fosse voltar. Quem sabe aquele dinheiro ali não estava guardado para ele mesmo. Não, a escritura não vai falar isso, né? Mas demonstra a sua indolência e talvez a sua incredulidade. Charles Spurgeon diz, o dia do ajuste de contas está chegando. Embora muito tempo possa se passar antes da vinda do Senhor, daqueles servos, Jesus está voltando do país distante. Para onde ele foi, a sua palavra é, eis que venho sem demora. Nós não devemos deixar essa grande verdade de fora do nosso acerto de contas. E como seus mordomos, devemos estar preparados a qualquer momento para quando ele vier fazer contas conosco a respeito dos talentos com que nos dotou a cada um dos seus servos. Queridos, nós, como cristãos, devemos ser diligentes. Todo o cristão deve, em algum nível, participar da missão da igreja. Todo cristão. Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou missionário, mas em algum nível você tem que participar da missão, para que a palavra continue avançando, para que a palavra continue sendo pregada, para que a grande comissão continue prosseguindo. Como nós vimos, tem diferentes oportunidades, diferentes quantidades de talentos, mas todos devemos ser fiéis. Você vai participar de alguma forma. Deus deu dons e talentos diferentes para as pessoas. Alguns têm o dom de ensinar, vai ensinar. Outros de contribuir, vai contribuir. Vai orar, se envolver, participar. Só não pode ficar parado, sem fazer nada, achando que está tudo certo. Não há espaço para pessoas inativas no reino de Deus, disse R.C. Sproul. Na hora da vinda de Jesus, ele cobrirá a prestação de contas de cada um de nós. A ausência de obras e falta de frutos não é normal para os cristãos. Não é normal o cristão não frutificar. A Escritura nos diz, Tiago 1,22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Nós sabemos que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas nós somos feitura de Deus em Cristo para as boas obras. As obras vão ser uma evidência de uma fé verdadeira. Como é dito lá em Tiago, a fé sem obras é morta. Porque não basta apenas dizer que é crente se a nossa vida expressa que a gente não é. Se não tem fruto nenhum, não tem evidência nenhuma. Quantas desculpas e justificativas são dadas para negligenciarem o serviço do Senhor? Quantas desculpas? Ah, eu vou fazer, sou muito jovem, sou muito velho, não dá, muito ocupado. E nunca dá tempo. Já viu aquela pessoa que você sempre pergunta, está lendo a Bíblia, está fazendo devocional, nunca está lendo. Passa mais domingos ausentes do culto que participando, você nunca vê a pessoa.
que está acontecendo? Esses sinais têm que chacoalhar você. O que eu estou fazendo? Será que eu estou, de fato, levando a sério a vida cristã? A gente tem que parar e pensar. Muitas vezes, a quantidade de justificativas, a pessoa tem que parar e pensar, será que são plausíveis mesmo? O Senhor vai prestar contas. Naquele grande dia não haverá desculpas ou justificativas para aqueles que professam ser crentes, mas na realidade não são convertidos. Suas justificativas serão inúteis, serão condenados pelas suas próprias palavras. Muitos hoje sabem que estão escondendo os seus talentos. Em seu íntimo, sabem que não são convertidos. Que hoje essa mensagem leve à reflexão. Eu vou fazer uma pergunta séria para todos nós refletirmos. Como você se sentiria se fosse chamado para prestar contas essa noite? É tempo de examinarmos as nossas vidas, nossa caminhada com o Senhor. Se alguém que me escuta ainda não se arrependeu verdadeiramente de seus pecados, não vê fruto de verdadeira conversão em sua vida, arrependa-se, creia em Jesus Cristo. Que todos nós, com as nossas vidas, venhamos multiplicar os talentos que o Senhor nos concedeu para a glória de Deus. Queridos, que as nossas vidas venham dar bons frutos. Que cada um de nós venha frutificar, venha ser uma bênção na obra de Deus. Você lembra do Salmo 1, que diz que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, a sua alegria, está na lei do Senhor. Na sua lei ele medita de noite. Como ele é apresentado? Como uma árvore plantada junto a um ribeiro de muitas águas. E ele produz frutos. No tempo certo ele está dando frutos. Que a sua vida seja frutífera. Que tu sejas uma bênção na obra de Deus. Que você use os seus dons, os seus talentos, o seu tempo, a sua força, a sua inteligência para a glória de Deus, os seus recursos. Administra a tua vida de forma que glorifique a Deus. Como é que está a tua casa? O que tem que colocar em ordem? O teu tempo, teus relacionamentos. O que tem que colocar em ordem? Pensa. Como é que eu posso ser um bom administrador? Porque tudo é dele. Lembra? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glórias, pois a ele eternamente. Amém? Não é dele. Como ele quer que você viva a sua vida. Como ele quer que você administre o seu tempo. Como ele quer que você administre seus recursos. É ele que está governando. Você pode dizer, o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da minha vida? Você pode dizer isso de verdade? Porque ele é Senhor e Salvador. Ele não pode ser só Salvador. Ele também tem que ser Senhor da sua vida. Por fim, chegamos à lição que o Senhor pretende transmitir com essa parábola, a conclusão da parábola. Ele diz: a todo o que se tem, ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Sobre isso, Spurgeon comentou: quem tem fé deverá ter mais fé. Aquele que deseja as coisas divinas deverá desenvolver o maior anseio por elas. Aquele que tem alguma compreensão dos mistérios do reino irá entendê-lo mais plenamente, porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância. O servo que enterrou o seu dinheiro, o dinheiro do seu senhor, foi condenado como mau e negligente e acabou sendo lançado para fora, nas trevas. E o Senhor acrescentou, que ele disse, isso aqui é muito sério: ali haverá choro e ranger de dentes. E essa é uma das maneiras que a Escritura fala do inferno.
O ponto central dessa parábola, comenta William Henderson, é que cada um seja fiel no uso das oportunidades de serviço que o Senhor lhe deu. A negligência é castigada e a diligência é recompensada. E finalizamos com algumas considerações para concluirmos aqui. Primeiro, tanto as oportunidades que recebemos, quanto a capacidade que temos para realizá-las, vem de Deus, pertence a Ele. Nós somos mordomos, administradores. Ele é o dono, Ele é o patrão. Segundo, o Senhor nos concede oportunidades conforme a nossa capacidade. Todavia, nem todos têm as mesmas capacidades, nem todos têm as mesmas oportunidades. A questão não é quantas capacidades ou oportunidades tivemos, mas a nossa fidelidade no uso delas. Qual é a oportunidade que eu tenho como membro da igreja de servir? Qual é a oportunidade que eu tenho de servir a Deus na minha casa, no meu trabalho, na minha vizinhança? Vou ser fiel com as oportunidades que Deus me deu, mesmo que Ele tenha dado outras para outro irmão, outros talentos para outros. O que Ele me deu, o que eu posso fazer com a vida que eu tenho para a glória de Deus? Terceiro, ser negligente na obra de Deus é reprovável. Quarto, devemos servir a Deus lembrando que haverá este dia de acerto de contas. Quinto, desfrutar da alegria do nosso Senhor e dos salvos será a glória do porvir. E eu concluo lembrando de algumas passagens das Escrituras que tem a ver com tudo o que falamos aqui e com uma citação final. Lembre-se, Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. 2 Coríntios 5, 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Tiago 1,22, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. E eu concluo o sermão com a citação do bispo J.C. Ryle, servindo de reflexão para todos nós. Nessa parte eu peço que vocês prestem bastante atenção. Pela graça de Deus, passemos adiante com a firme resolução de que nunca nos contentarmos com o cristianismo apenas de nome, sem vida prática. Cumpre-nos não apenas falar sobre religião, mas também agir. Não devemos apenas sentir a importância da religião, devemos também fazer algo a respeito. A parábola não diz que o servo inútil era um homem homicida, ou um ladrão, ou mesmo afirma que ele desperdiçava o dinheiro do seu senhor, mas ele não fez nada, e essa foi a sua ruína. Tomemos precaução contra um cristianismo do tipo nada a fazer. Tal cristianismo não procede do Espírito de Deus. Não ter feito nenhum mal, diz Baxter, é elogio para uma pedra, mas não para um homem. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Ela nos instrui, ela nos exorta, ela nos admoesta, mas ela também é cheia de esperança, consolo e vida. Pai, que tudo o que ouvimos essa noite sirva para nossa edificação e para que nós venhamos refletir e, se for da tua vontade, frutificar. Que essa igreja seja uma bênção. Que tudo o que ouvimos aqui possamos ver refletido em atitude por meio dos irmãos dessa igreja. Possamos ser uma igreja que de fato vive as verdades da tua palavra. Cada um de nós, como membros, possamos avaliar nossa caminhada e glorificar o teu nome. Ó Pai, eu te peço que sejamos servos fiéis,
Ajuda-nos a multiplicar os talentos que o Senhor nos deu. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.